As parábolas do grão de mostarda e do fermento. As promessas sobre o Messias estão por toda a Bíblia. Os judeus aguardavam ansiosamente a chegada daquele de quem Moisés falou e os profetas profetizaram. A expectativa geral dos judeus era de que o Messias viria como um grande rei, um líder militar, um libertador guerreiro, que livraria Israel de Roma e restauraria o povo à sua antiga glória. Jesus, porém, não veio como eles esperavam. Ele era um líder, mas desprezado por muitos. Era um libertador, mas que não usaria de armas humanas. Sua maior batalha seria travada na cruz. Ele também era rei, mas não como os reis dos homens. Se o reino de Deus não era como o esperado, como seria? O próprio Jesus se encarregou de esclarecer tais dúvidas usando parábolas, como já era seu costume. Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. É como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Mas o que isso significa? O grão de mostarda era a menor semente que um agricultor usava, mas apesar de ser tão pequeno e parecer até irrelevante, o grão está vivo e cresce. Ao ser plantada, a semente fica invisível embaixo da terra. E podemos até pensar que nada está acontecendo. Mas as raízes estão sendo desenvolvidas e fortalecidas silenciosamente para suportarem a planta que logo brotará, se tornando visível a todos. O grão de mostarda tem cerca de 2 milímetros de diâmetro, mas ao crescer, se torna uma árvore que pode alcançar até 3 metros de altura. Jesus estava usando essa parábola para dizer aos seus ouvintes que seu reino realmente não era como o esperado. Seu início era silencioso e seu crescimento poderia ser desprezado pelos incrédulos, mas seu final seria surpreendente e triunfante. Jesus menciona que as aves do céu fariam ninhos nos ramos dessa grande árvore, resultante de uma pequena semente. As aves que se aninham nos ramos frequentemente são um símbolo para as nações da terra. Por isso, pode ser uma referência aos gentios. Jesus estava ensinando que o reino seria universal. Homens de todas as nações se achariam dentro dele, e ele seria abrigo e segurança para aqueles que nele buscassem refúgio. O grão de mostarda também foi usado por Jesus ao ensinar sobre a fé, e segue o mesmo princípio. Uma pequena quantidade de fé genuína em Deus tem o potencial de criar raízes e crescer. Mesmo que o crescimento seja gradual e imperceptível, é constante, e logo produzirá grandes resultados. Mas e o fermento? Em muitas outras passagens da Bíblia, o fermento foi usado como uma simbologia do mal, da impureza ou do pecado. Paulo usou o fermento para instruir os coríntios da seguinte maneira: por isso, celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. A própria festa dos pães asmos, quando os israelitas comiam apenas pão sem fermento por 7 dias, tinha também o propósito de ensinar sobre a pureza. Mas aqui, nesta parábola, o fermento foi usado como algo positivo, um símbolo de crescimento. Embora o fermento possa parecer um ingrediente de menor importância, algo que é colocado em tão pequena quantidade permeia todo o pão. O fermento age de maneira invisível, mas seus resultados não podem ser negados. Quando Jesus falou do grão de mostarda, o foco principal era o crescimento e a expansão. Com o fermento, além do crescimento, o foco maior estava no impacto e poder transformador desse reino. Como o fermento, esse reino permearia a vida das pessoas. Mas é importante nos lembrarmos que o fermento trabalha de dentro e não pode transformar a massa enquanto estiver do lado de fora. Naquele dia, falando àquelas pessoas, Jesus estava mudando tudo que os judeus creram ser a verdade por séculos. Ele não veio como um grande rei, um líder militar ou um libertador guerreiro que livraria Israel. Seu reino era silencioso, como uma semente se desenvolvendo embaixo do solo e um fermento agindo dentro de uma massa. Mas o crescimento do seu reino era constante. Seria apenas questão de tempo para que esse impacto começasse a ser percebido. A obra ainda não está completa. Esse reino ainda precisa ser pregado e espalhado de modo que, muito em breve, o mundo todo tenha sido transformado.
Agora é nossa vez de sermos os semeadores e agentes de transformação que trabalham pelo reino. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. E até a próxima!